Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo agora a gente vai aprender a configurar os indicadores da Gringo Tools na tela de vocês, tá bom? Então vamos lá. Com o gráfico já configurado, eu vou selecionar agora os indicadores que eu vou utilizar no gráfico NQ. Pessoal, é muito importante vocês ficarem atentos a essa informação, porque aqui no gráfico NQ, neste gráfico que nós estamos aqui vendo agora, nós vamos utilizar os dois únicos indicadores desse gráfico, que são, vocês vão entrar aqui ó, em meus indicadores, aqui em cima, tá vendo parece um Nzinho, vocês vão clicar aqui e vai aparecer essa tela de indicadores, tá? Então, quais os indicadores que eu utilizo dentro da pasta Gringo Tools? Depois que você tiver instalado a ferramenta do Gringo Tools Premium, vocês vão visualizar essa pasta aqui, Gringo Tools, na lista de indicadores de vocês. Então eu clico aqui na pasta Gringo Tools e vou selecionar 3 indicadores, tá? Primeiro indicador é o Raking Ash Gringo, o HF Tracker e o Tape Strip Premium. Pronto, são esses 3 indicadores que vão ser plotados exclusivamente para o gráfico NQ. Por que esses indicadores são exclusivos para o gráfico NQ? Porque eles vão utilizar o Tick Replay, que nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? Então, depois que você colocou esses 3 indicadores, depois que você selecionou esses 3 indicadores aqui, deu 2 cliques nele, então você vem aqui em Raking Ash, dá 2 cliques, vem aqui no HF Tracker, dá 2 cliques, e vem aqui no Tape Strip Premium, dá 2 cliques. O que vai acontecer? Esses indicadores vão vir aqui para a parte de baixo, ó. Tá vendo? Vão ficar selecionados aqui na parte de baixo. E aí, nós vamos configurar um a um. O que é o Raking Ash Gringo, pessoal? O Raking Ash Gringo, ele só serve para nós para a coloração dos candles, tá? Então, eu utilizo o Raking Ash Gringo somente para fazer a pintura de barras, porque eu gosto mais da pintura de barras do Raking Ash e não dos candles, porque suaviza mais, tira o ruído, né, dos candles de alta e baixa ali. Então eu prefiro visualizar, eu fico melhor visualizado dentro dessa função do Raking Ash Gringo, tá? Então por isso que a gente seleciona ele. Raking Ash Gringo, como é que eu configuro? As cores dele já estão aqui, vocês podem ver. Ele vem com a cor padrão verde limão e vermelho, então vocês vão configurar as cores aqui conforme essas cores que estão aparecendo aqui, ó, tá? Forest Green para verde, índico para barras de venda e preto para shadow, tá bom? Pode configurar desta forma e você vai habilitar Paint Bars. Habilite este botão para que o Paint Bars seja habilitado, a pintura de barras seja habilitado no seu indicador, tá vendo? Então, com este indicador configurado, é só isso, tá, pessoal? Não tem mais nada que se fazer aqui. Pode deixar assim, não precisa salvar por enquanto. Nós vamos descer agora aqui e vamos para o HF Tracker. HF Tracker, pessoal, também não mexa em absolutamente nada. Deixe-o como está. E nós vamos passar agora para a configuração do Tape Strip Premium. Esse sim é muito importante. Então vamos lá. O Tape Strip Premium, pessoal, como que eu faço a configuração dele? Primeiro, aqui tem Show Bubbles. O que é Show Bubbles? São as bolhas que vocês veem no gráfico lá, tá? As bubbles são as bolhas que você consegue visualizar no gráfico. Então ele sempre vem como padrão ticado, né? Selecionado para ele mostrar as bolhas aí para nós. Então vocês não mexam nessa função, tá? Qual que é o valor mínimo? Eu sempre deixo 15%. E a opacidade eu deixo 30%. Por quê? Porque eu não quero que as bolhas fiquem muito fortes a coloração, eu quero que elas tenham uma coloração mais suave. Então eu deixo uma opacidade de 30%, mas vocês podem mexer aqui na opacidade, verem como fica mais confortável pro operacional de vocês, e aí vocês decidam isso, tá? O que é mais importante é esse valor aqui, que eu quero que somente apareça bolhas acima de 15 contratos. Abaixo de 15, você vai ter muitas bolhas na sua tela e pode sujar um pouco a sua análise, tá? Então eu deixo 15 como padrão aí e sugiro que vocês façam o mesmo. Coloração das bolhas você pode escolher, eu deixo como padrão azul e vermelho, então são os valores que estão aí na minha tela, tá? Tags, pessoal,
esse tags aqui, o que são as tags? São aquelas tagzinhas que ficam aqui nessa região, tá? Que são exatamente os mesmos valores das bolhas. Mas como o gráfico vai indo para frente, né, pessoal? Ele vai indo para frente, as bolhas acabam indo para trás naturalmente. Então a gente acaba perdendo um pouco da referência em que preço houve uma agressão importante, porque as bolhas vão indo para trás e você perde um pouco essa referência. Então foi por isso que eu criei as tags. Eu vou colocar daqui a pouco, vocês vão olhar direitinho como é a função delas, tá? É muito interessante, inclusive. Com as tags selecionadas, então eu coloco show tags, né? Se você não quiser as tags, é só você desmarcar esse botãozinho aqui, tá? E eu deixo marcado. Border only. Você viu que aqui também no show, no Bubbles tem border only e aqui na tags tem border only. O que é isso? As minhas bolhas, elas são pintadas por dentro. Então elas têm o outline, né? Tem o contorno. E por dentro eu tenho ela pintadinha assim, com a opacidade de 30%. Se você não quiser ela pintada, se você quiser só o contorno da bolha, sem ter nada pintado dentro, você marca essa opção Border Only. É só você marcar essa opção Border Only aqui, você vai marcar tanto na tag quanto nas bubbles, então você vai ter a tag somente o contorno dela e as bubbles somente o contorno dela, sem nada estar pintado por dentro, tá bom? Essa é uma opção aqui que tem também no Tape Strip. Nas tags, pessoal, eu sempre coloco um número maior, tá, do que as bubbles. Para quê? Para que a gente evite ficar com muitas tags aqui também. Tá? Se não fica com muitas tags aqui, a gente acaba sujando um pouco o indicador e diminuindo nossa sensibilidade de filtro. Tá? Então eu deixo as tags em 25, também com opacidade de 30%. A opacidade você pode escolher a que você quiser. E tá feito assim. Na parte de baixo, pessoal, tem a horizontal zones. O que são as horizontal zones? Lembra que a bolha faz uma bolha e ela marca uma zone assim, ó, uma região de zone pintadinha também, que eu gosto muito lá nas lives. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o que são. Essas zones aqui são essas horizontal zones é a configuração da horizontal zone que a gente utiliza, tá? Então eu deixo como padrão também as horizontal zones em 50, ou seja, só vai aparecer uma zone numa agressão de 50. Se não tiver uma agressão de 50, a zone não vai aparecer, tá? E o break ticks eu troco de 40 para 20, tá? Então eu deixo essa configuração dessa forma, também habilitado aqui. E em texto, o que é o texto? O texto, pessoal, é o valor que está dentro da bolha. Por exemplo, houve uma agressão de 20 contratos, então vai aparecer o número 20 dentro da bolha. Tá? Então eu selecionei 25 para que somente apareçam textos se a bolha for maior do que 25. Tá bom? Se a bolha for maior do que 25, aí vai aparecer um texto dentro dessa bolha. Também proposital para que você não fique com todas as bolhas marcando os textos e deixando poluído o indicador, tá bom? Então tá feita a configuração é essa, você vai colocar maximums bars 256, tá correto, aqui na parte de baixo, e aí é só vocês darem um OK que os 3 indicadores estão configurados. Então você vai aguardar, veja que aqui em cima ó, ele vai ficar calculando, tá? Porque ele está puxando as informações do indicador, beleza, calculou. Veja pessoal, não apareceu nada, né? Por que não apareceu nada? Porque ainda não teve uma agressão aqui das bubbles. Como nós não estamos utilizando tick replay ainda, o que é o tick replay? O tick replay vai mostrar para nós as bolhas que apareceram aqui anteriormente. Tá? Como o gráfico não está utilizando o tick replay, que nós vamos selecionar daqui a pouco, então, por enquanto, não tem nenhuma bolha dentro da configuração que nós fizemos. Se aparecer uma bolha aqui acima de 15 contratos, que é a configuração que nós mostramos, vai aparecer uma bolha a partir do momento que você atualizou o gráfico, ele vai começar a plotar as bolhas, tá? Então, para que a gente traga as informações anteriores das bolhas, a gente vai precisar fazer a ativação do tick replay, beleza? Veja que aqui embaixo nós temos o Heikin Ash gringo, tá? E olha que interessante, ó. Olha a pintura de barras do Heikin Ash gringo, ó. Então eu tenho a pintura de barras do Heikin Ash gringo sendo
sendo plotadas no gráfico. Olha como fica muito mais suavizado, ó, a compra e a venda com as cores suavizadas, tá? Essa informação, essa pintura de barras eu gosto, porque ela suaviza o Heikin Ashi, as cores do Heikin Ashi vai suavizar as cores do gráfico e vai evitar que a gente tenha aquele monte de ruído, um candle de compra, um candle de venda, um em cima do outro. Facilita até para a gente poder carregar uma operação, por exemplo, tá bom? Bom, nessa situação aqui, você vai pegar e vai clicar aqui, ó, nesta barrinha, tá vendo que ele vai ficar com uma seta diferente, ó, estão conseguindo ver aqui a seta, ó. Vai clicar nela e vai arrastar ela até sumir, tá? Porque a gente não quer essa informação do Heikin Ashi aqui na tela, a gente só quer a coloração, tá bom? Então, feito isso, vocês vão agora clicar aqui fora do gráfico, tá? Clicam com o botão direito do mouse, ó, vai aparecer essa tela, e aí vocês vão vir aqui em Data Series. Em português pode estar escrito série de dados, tá? Só clicar aqui em Data Series, e aí vai aparecer essa tela, e aí nós vamos clicar aqui, pessoal, ó, em Tick Replay, tá? Vocês vão clicar aqui neste botão e vão ativar o Tick Replay neste gráfico. Certifique-se que você está com 2 dias, bonitinho, né? Para que você não carregue tantos dados anteriormente. Já está a configuração correta, vocês vão dar um OK e aguardar a mágica acontecer. Tá? Fiquem aguardando, ó, o mercado, o gráfico ele trava um pouquinho porque realmente ele volta a calcular e aí ele está puxando dados do histórico de mercado, então por isso a importância de você não colocar muitos indicadores nessa tela para que o seu gráfico não fique pesado. Então é só aguardar ele plotar, tá aí, as zonas estão plotadas, a gente consegue ver já as zones. E se a gente der um zoom mais para trás, a gente vai ver lá as bolhas, as regiões, da mesma forma que é plotado no meu gráfico. Ó. Veja que o mercado está com poucas agressões agora na parte da manhã, mas eu já tenho bolhas aqui. Ó, já tenho uma agressão de 25, eu tenho bolhas sem numeração, porque nós configuramos para mostrar somente texto nas bolhas acima de 25. Tá? As bolhas menores do que 25 ficam lisinhas assim, então dá para a gente ter uma limpeza melhor aí do gráfico, tá? Veja, pessoal, hoje nós não tivemos tantas agressões, ontem mais agressões, ó. Olha só como que fica no gráfico aí. Fica bem bonito, né? Dá para ver bastante as regiões de agressão e o tape strip tá funcionando na tela de vocês. Vamos para o próximo passo agora. Qual é o próximo passo? É abrir um novo gráfico para a gente configurar o Strong Level. Se a gente já configurou aqui o tape strip no gráfico de NQ, pessoal, olha lá as tags também aparecendo, ó. Isso que eu falei para vocês, tá vendo, ó? Então a gente consegue ver as tags aqui, ó. Olha que ferramenta muito legal essas tags, tá? Por que é interessante colocar as tags? Porque, veja, as bolhas, elas estão lá atrás, tá vendo, ó? A gente não sabe mais os valores delas. Então eu coloco as tags porque aí eu consigo ver que nesta faixa vermelha de agressão houve uma agressão poderosa, tá? E nas outras faixas de baixo também houveram agressões de outros níveis, e então eu consigo ver com mais facilidade qual foi o tamanho da agressão. Olha lá as tags, ó. Elas fazem um movimento contrário. Enquanto as bubbles ficam no gráfico, as tags vão ao contrário. Então, as tags que estão mais próximas do preço, pessoal, ó, as que estão mais próximas do preço são as tags mais novas. Veja, eu tenho tags aqui atrás que foram provavelmente mais antigas do que essa tag aqui de baixo de 139, tá bom? Por exemplo, ó, essa tag de 25 era aquela tag de 25 que a gente estava vendo agora há pouco. Tá vendo que ela está bem mais próxima do preço? Ó? Então, a tag mais próxima é a bolha mais próxima também. Beleza? Fechou? Então, vamos configurar agora o gráfico do Strong Level. Para configurar o gráfico do Strong Level, você vai vir aqui em Novo, novamente, Gráfico, vai abrir um novo gráfico, você vai selecionar aqui, ó, MNQ, tá? Se não tiver, pessoal, o MNQ aqui para vocês, podem selecionar qualquer um desses, tá? Por exemplo, ó, eu vou selecionar ES aqui, não tem problema. Clica em ES e vem e dá um OK. Vai aparecer um novo gráfico, ó, do S&P neste caso, né?
vai aparecer um gráfico novo aqui do S&P 500. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ajustar ele aqui, ó, para ficar dentro desta região lateral. Eu vou trazer para cá o painel e vou ajustar aqui nessa página para ficar uma do lado da outra. Veja que o meu ele vem como Heikin Ashi, né? Mas é muito fácil para trocar, tá, pessoal? Só vocês clicarem aqui em cima, ó. Vocês cliquem aqui em cima e alterem para gráfico, tá? Ó, 1 minuto no caso, né? Só clicar 1 minuto, ele vai plotar gráfico para vocês aí na tela, tá? Pessoal, veja que está como ES aqui, que é o S&P. Então, como é que eu faço para alterar para micro, MNQ? É simples, pessoal. É só você clicar aqui no gráfico, em qualquer lugar, e escrever MNQ. Pronto, escreveu MNQ, vem aqui, clica, dá 2 cliques, né? Pronto. O gráfico agora está no MNQ, que é o Nasdaq Micro. Beleza? Continuando aqui, com a instalação do Strong Level, o gráfico já está posicionado. Nós vamos vir aqui em indicadores, aqui nesse botãozinho aqui que parece a letra N. Clica aqui em indicadores, vai lá na Gringo Tools e vai selecionar o Strong Level. Ó, deixa eu remover esses dois aqui para deixar limpinho. Porque não vem como padrão, ele vem limpinho assim, né? Você vai colocar aqui, ó, Strong Level, dá 2 cliques e vai dar 2 cliques em volume delta também. Pronto, pessoal, ó, eles já vieram aqui para baixo. Com 2 cliques eles já vieram aqui para baixo, tá? E aí nós vamos configurar agora primeiro o Strong Level. Veja, o meu Strong Level já está configurado nas minhas cores, tá? Provavelmente o de vocês também vai estar assim como padrão. Veja que tem um botão para pintar as barras. A gente não vai pintar as barras porque o Heikin Ashi já está fazendo isso para a gente, tá? Mas se você quiser que o Strong Level seja o dominante do Paint Bars, aí fica a seu critério, tá bom? Nós vamos... eu estava quase esquecendo, né, pessoal? A gente tem que incluir também o Heikin Ashi gringo, tá? Para poder a gente fazer essa questão do Paint Bars aí. Fechou? Então, o Heikin Ashi gringo, volume delta, Strong Level nesse chart aqui novo que nós abrimos do MNQ. Beleza? Então, o Strong Level, vamos começar com o Strong Level. O Strong Level você vai dar uma olhada na configuração que está aqui e vai deixar como padrão essa configuração. A única coisa que vocês vão alterar é uma coisa que eu vou mostrar agora. Veja que aqui embaixo, ó, em Maximum Bars Look Back, está 256. Vocês vão alterar para infinito. Pronto, alterou para infinito. Todas as outras configurações, pessoais, vocês podem alterar. Tudo que tiver relacionado a cores, fiquem à vontade para alterar, tá bom? Mas eu sugiro que vocês deixem padronizado do jeito que está, aí, tá bom? Então, tá feito, o Strong Level tá marcado, tá configurado. Veja que nós temos aqui as cores, nós temos aqui o There Hold percentual, essa configuração básica, deixem assim, não mudem absolutamente nada. Proximidade da zona em ticks daquela bolinha, parece uma bolinha amarela, também deixe como está, então não mudem as configurações, tá? A não ser que vocês queiram testar aí do jeito que vocês querem, mas a configuração padrão já está testada. Volume delta, você vai clicar aqui em volume delta e vai mudar o indicador para você fazer as alterações. Qual é a alteração básica do indicador volume delta, pessoal? É aqui em delta mode, tá? Porque o volume delta ele vem como padrão as barras de volume, né, de compra e de venda. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar para cumulativo delta, que é a soma das barras. Tá? Então, veja, nós alteramos aqui para cumulativo delta, e aí nós já fizemos a alteração do indicador de forma padrão para que ele seja plotado de forma padrão. Então, é só dar um OK agora, e veja que na lateral aqui nós vamos ter o Strong Level abrindo, o volume delta abrindo e o Heikin Ashi abrindo aqui agora. Tá? O que nós vamos fazer, pessoal? Vamos esconder o Heikin Ashi. Vamos dar um OK. E aí você coloca o mouse aqui próximo dessa linha aqui de baixo, ó, e você vai fazer a mesma coisa que você fez com o gráfico do NQ. Esconde o Heikin Ashi, ajusta os dois gráficos, ajusta o gráfico, e aí nós temos o Strong Level e o volume delta. O que eu faço? O que eu faço, pessoal? Eu pego essa linha aqui do Strong Level, ó, clico e seguro e arrasto e escondo o gráfico para ficar somente o Strong Level e o volume delta na tela.
tá? Então, dessa forma aqui, eu tenho uma visão somente do Strong Level, até porque o meu gráfico de NQ, ele já mostra o gráfico em si, tá bom? Caso vocês não tenham espaço na tela, pessoal, aí eu sugiro que vocês arrastem aqui e deixem o gráfico do NQ, porque a gente opera no MNQ, né, pessoal? A gente opera no micro. Então, a gente precisa ter o gráfico do micro também para poder fazer as nossas operações. Quem tem espaço no gráfico, na tela, esconda e abra um novo gráfico, né? Vem aqui em novo, Chart, MNQ, e aí vocês abrem, pessoal, um novo gráfico de operações, que é o que eu faço, eu deixo na minha tela auxiliar, na minha tela secundária aqui, que é o gráfico do NQ para a execução das minhas ordens, tá? O que eu faço? Eu abro esse gráfico e aí eu coloco aqui, ó, Chart Trader, tá vendo? Ó, expressa um garfinho, Chart Trader, ele vai mudar aqui, vai deixar o Chart Trader. E aí, pessoal, eu deixo este gráfico em uma outra tela, que este gráfico é o gráfico que eu vou executar as minhas operações. Ou seja, esta tela é para fazer a leitura, né, do Tape Strip do Strong Level, e essa tela nova eu faço as minhas execuções das minhas operações, tá bom? Se você não tiver espaço, então eu sugiro que vocês deixem o gráfico mostrando aqui, ajustem da forma com que vocês acham mais conveniente e liguem o Chart Trade. Pronto, pessoal, vocês têm dois gráficos aqui, um de execuções, o Strong Level vai ficar um pouquinho mais amassadinho aqui, mas dá para fazer a leitura também aí normalmente, tá bom? Então eu deixo assim e desplugo aqui o Chart Trade, pronto, essa é a minha tela de operações, tá bom? Então tá configurado o gráfico de vocês. Pessoal, um detalhe importante, não se esqueçam de vir aqui em um Workspace e salvar o Workspace de vocês, tá? Como eu utilizei o Workspace de teste, eu quero criar um novo Workspace a partir dele, então eu venho em Save As, ou salvar como. Ó, Save As, coloco aqui Gringolex 2, dou um nome para ele, né, Gringolex 2, e salvo. Pronto, pessoal, eu tenho agora 3 Workspaces. Ó. O Gringolex, que é onde eu faço as lives, o Gringolex 2, que é o que vocês aprenderam agora, e o de teste também, que eu já tinha anteriormente. Beleza? Então está configurado a tela de vocês.